Boa noite! A paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez podemos estar aqui nesta plataforma e é com grande honra que nós estamos aqui para vos servir também em louvor, em adoração e também com a palavra de Deus. Amém. Por isso eu gostava de pedir à Rebeca que ela pudesse orar por esta comemoração. Podes orar, Rebeca? Sim? Se puderes, fecha os teus olhos aí em casa. Obrigada, Jesus, abençoe esta noite corra bem, abençoa as pessoas que estão a ver, que sejam abençoadas, cura toda a gente que está no hospital e que está em casa doente, faz que esta noite seja abençoada e não Jesus, amém. Amém. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus, nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, a quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, e seu nome é Jesus, nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós, sabemos quem é, sabemos quem é, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem é, sabemos quem é, sabemos quem é.
Salvador, nos amo com amor. Obrigada, Deus, porque nos amaste de tal maneira que te entregaste, Senhor, naquela cruz, substituíste o nosso lugar, Deus. Obrigada, Deus, porque temos consciência, Senhor, que não temos, Senhor, mais ninguém, Senhor, digno para quem clamar senão a Ti, para quem louvar senão a Ti, Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, te entregamos, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, que nós o possamos fazer em espírito e em verdade, Deus, que nós possamos fazer com o coração contrito, com o coração, Senhor, disposto a receber de Ti, Senhor, e a fazer a Tua vontade, Deus. Senhor, abençoa, Senhor, cada pessoa que está em casa, abençoa cada vida, cada lar, Senhor, e que Tu possas ser, Senhor, aquele que convence, Senhor, Amém, da justiça, Senhor, e do juízo, Pai. Senhor, que nós possamos olhar para Ti como o autor e consumador da nossa fé, Pai. E, Senhor, que nós possamos ser obedientes, Deus, porque não há nada, Senhor, melhor do que obedecer a quem é perfeito, a quem é verdadeiro, a quem é amor, a quem deu a sua vida por amor a nós e para que nós pudéssemos nos redimir, que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados, Deus. És Tu, Senhor, que colocas a nova vida em nós, Pai. És Tu que colocas um novo coração dentro de nós, Pai. Por isso te agradecemos, Pai, e te entregamos, Pai. Tudo é para Ti, Senhor. Te entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Glória ao Teu santo nome, Deus. Libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh.
Abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém, Deus. Obrigada, Pai. Que nós possamos entrar com confiança no trono da Sua graça. Que nós possamos entrar com confiança nas orações que nós temos e as súplicas que nós temos apresentado ao nosso Pai. Que nós possamos entrar com confiança quando nós lemos a palavra, quando a palavra fere o nosso coração, porque sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que esperam em Cristo Jesus. Que nós possamos olhar para Cristo como o foco de todas as coisas e a razão de tudo aquilo que o Evangelho tem. É verdade. Nós somos dele. Queiramos nele ou não queiramos, estamos debaixo do seu domínio. É verdade. Por isso que hoje tu possas escolher a boa parte, tu possas escolher adorar a presença de Deus, estar perto dele e a cada dia que passa sermos mais aperfeiçoados e mais parecidos com ele. Amém? Amém. Fica já a seguir com a palavra de Deus, que eu sei que vai ser de bênção para a tua vida, como também vai ser para a minha. E um grande abraço aqui de casa. Que Deus vos abençoe. Deus te abençoe. Até já. Até já. Olá, muito boa noite. É sempre com grande alegria que nós podemos partilhar a palavra de Deus. Eu gostava que nós pudéssemos abrir primeiramente em Hebreus capítulo 12 e lêssemos do versículo 1 ao versículo 12. Gostaria também que os irmãos pudessem me acompanhar na leitura e também pudessem apontar para, entretanto, durante a semana, durante o fim de semana, nós possamos também meditar naquilo que ouvimos. E diz assim a palavra de Deus: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois,
aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, e na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Depois de apresentar os homens de fé e a vitória que eles alcançaram, nós podemos ver que o escritor aos Hebreus volta e dirige-se aos seus leitores para estimulá-los a percorrer o mesmo caminho. Tanto os antigos crentes, como tu e eu, como nós, somos aperfeiçoados em Cristo. Nós sabemos que eles alcançaram esta posição por sua fé, apesar de sofrerem tantas provações. Nós, igualmente, devemos ter uma fé ativa, despojando-nos de todo o embaraço e do pecado que nos cerca para corrermos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Nós vimos que o autor compara-se, juntamente com os seus irmãos em Cristo, a atletas que disputam uma corrida rodeados de uma numerosa plateia. As testemunhas da grande prova são justamente os heróis da fé, cujos feitos estão registrados no capítulo 11 da Epístola em Estudo. Tomando o exemplo destes homens das gerações anteriores, o escritor procura nos encorajar a correr a boa corrida da fé e ganhar pela resistência, ganhar pela coragem o prémio que nos foi oferecido. Nesta noite, eu faço uma pergunta. Que tipo de corredor deve ter maior resistência? O de uma corrida de 100 metros ou de uma maratona? Sabemos que uma maratona é uma corrida de longa distância. Mas também sabemos que para chegarmos ao final, tu e eu, nós, os atletas de Cristo, precisam de muita resistência e paciência durante o percurso. Da mesma forma, é a carreira cristã. Ela não é feita de rápidas corridas, mas de uma longa corrida de fé, paciência e persistência para não perder o rumo do prémio. Os vencedores em Deus são os que completam a corrida e não apenas os que chegam em primeiro lugar. Então corra com perseverança a carreira que te está proposta. Esforça-te para chegar até ao fim. Nós vimos no versículo 1, fala de uma nuvem de testemunhas. E nós podemos ver que o escritor nos leva a outros aspectos da vida cristã, ressaltando que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Pelo contexto, nós entendemos que aqueles são os heróis da fé, que testemunham da sua fidelidade em fé, mesmo não alcançando, eles creram nas promessas de Deus. E é o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11. Todos estes heróis da fé do Velho Testamento, eles não alcançaram essas promessas, mas eles creram nas promessas de Deus, em fé. Ainda no verso 1, diz, deixando o pecado, deixando todo o embaraço. Então tu e eu, nós somos exortados a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
O embaraço certamente não é pecado, mas pode tornar-se num impedimento ou num atraso à nossa vida e carreira espiritual. E aí sim, conduzir-nos ao pecado. Um crente embaraçado é facilmente atingido pelo diabo. Então que nós possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Podemos ver que a frase-chave da passagem é: corramos com paciência a carreira, porque o foco é a promessa que está em Cristo Jesus. E agora? E agora podem perguntar, qual é a promessa? A promessa é que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, como está descrito no versículo 2. Amém? E que Ele morreu e que ressuscitou para nos dar a vida eterna. Nada faz menos sentido que estar numa corrida sem ter o desejo de vencer. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo, aquele que nos deu a fé e que foi o exemplo perfeito do atleta que atingiu a meta, uma meta difícil, sem vacilar, sem reclamar. Então é com os olhos bem centrados em Jesus que nós devemos manter-nos no trilho, no caminho, não nos desviando, mesmo quando as pedras nos fizerem tropeçar, mesmo quando a sede nos parece vencer, ou a dor, ou quando o fôlego nos faltar. É nele que tu e eu devemos confiar para chegar à meta, para chegar ao alvo. Amém? Ao ser chamados a esta corrida sem desanimar, nós podemos ver que os destinatários desta carta, eles passavam perseguições. Alguns eram tentados a negar a fé, outros já o teriam feito. Como lemos, e o incentivo vocês a lerem ainda hoje, se puderem, o capítulo anterior, o capítulo 11, nós podemos ver que o sofrimento por causa da fé era algo constante no Velho Testamento. Alguns dos citados tinham enfrentado guerra, tortura, prisão, apedrejamento, rejeição e ainda assim permaneceram. Que grande testemunho, que grande fé. Tu e eu, nós somos chamados a permanecer. Lembra-te com temor que nenhum sofrimento se compara ao do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue por nós. Todos nós, sem dúvida, todos nós nascemos para sofrer. Todos nós teremos sofrimento na vida. A dúvida não é se terá, é quando terá. Porque o sofrimento ele vai acontecer. É uma realidade presente. E com essa realidade presente, estando atento a eventuais desafios, nós somos chamados a viver alegremente. Então corramos para o mesmo prémio que Jesus correu. Jesus deu-nos o exemplo sem dúvida. Ele é o maior exemplo de excelência. Ele suportou a cruz. Ele desprezou a afronta até assentar-se à direita de Deus pelo gozo que lhe estava proposto. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 17, versículo 4 e versículo 5. E diz assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então nós podemos ver que Jesus, ele ganhou a sua recompensa por glorificar a seu Pai enquanto estava na terra e deu glória a Deus por totalmente ter mostrado os atributos do seu Pai e sempre fazer a sua vontade, obedecendo até ao fim. Nós podemos ver que a história da Igreja está cheia de exemplos de homens e mulheres que corajosamente desprezaram os prazeres e as glórias deste mundo por amor a Cristo. Nestes versículos, do 4 ao 11, de Hebreus 12, nós podemos ver também a disciplina de Deus. Sabem, a Bíblia não evita falar deste assunto. A Bíblia está cheia de passagens de como Deus corrige a quem ama. Eu gostava que nós pudéssemos ler no Salmo 89, o versículo 30 ao 32, diz assim: Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Que imagem forte!
que Deus cruel, podem alguns pensar. Mas logo de seguida, continua no versículo 33 e 34. Mas não afastarei dele o meu amor. Jamais, jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Então nós podemos ver que Deus corrige porque ama. E essa correção é acompanhada de ensino e de amor. Em momento nenhum, Deus é um pai como nós podemos ser com os nossos filhos, que castiga porque se enfurece, ou porque teve um dia muito estressante, ou porque chegou a casa e não está com paciência, ou porque se sente furioso, ou um pai que é ausente, nada disso. Ele é um pai que corrige porque nos deseja ensinar que os nossos pecados, embora perdoados na cruz, têm uma consequência. Há uma consequência sempre, independentemente de nós nos arrependermos. Mas também há uma promessa. É que Jesus, Ele fica conosco em todos os momentos porque nos ama e é fiel. Glória a Deus, Ele diz que jamais desistirei da minha fidelidade. Glória a Deus. Então quantas vezes? Às vezes eu dou por mim a pensar quantas vezes nós somos livrados de circunstâncias pela disciplina de Deus. A disciplina de Deus tem muitas variantes e tem sempre um caráter instrutivo, um caráter de ensino. E nós podemos ver isso no exemplo de Jó. Quem em toda a Bíblia se poderia sentir mais injustiçado do que ele, que nada tinha feito para experimentar pobreza, morte, perda, solidão, doença? Ainda assim, o livro de Jó termina com as suas afirmações de que nunca antes tinha experimentado o amor de Deus, como com a sua provação. Veja, olha o que diz. Jó 42:5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Então nós devemos também lembrar. Lembra-te que a disciplina, que a correção de Deus retira de nós o orgulho e coloca-nos num lugar de dependência. E é nesse lugar de dependência que nós precisamos de estar. Nós precisamos depender não da nossa força, não das nossas capacidades, mas depender do amor de Deus, depender da graça de Deus. Gostava que tu pudesses pensar nisto. Como é que nós seríamos se nós não levássemos, se nós não tivéssemos a correção de Deus? Já imaginaram? Por isso, e às vezes nós vemos tantas pessoas que não aceitam a correção de Deus e depois andam por caminhos perigosos, caminhos que levam essas pessoas à perdição, que levam essas pessoas à morte. Então, neste dia, eu te incentivo, primeiramente para mim, a nós podermos aceitar a disciplina, aceitar a correção de Deus, porque essa disciplina nos educa para um serviço e para uma vida melhor. E a disciplina ajuda-nos a conhecer melhor o poder e a suficiência de Deus. Amém? Eu gostava que nós pudéssemos ler Romanos 8, versículo 28, e diz assim a palavra de Deus: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, meu irmão, não desistas desta corrida, mesmo cansado. Enfrentamos muitas vezes as pedras no caminho, enfrentamos as insuficiências, enfrentamos os desgostos, as perdas, mas sempre na dependência do Espírito Santo, porque com a sua ajuda nós vamos chegar até à meta, nós vamos chegar até ao final que o Senhor Jesus preparou para nós. Então que tu possas glorificar a Deus, glorifica a Deus em todo o tempo, glorifica a Deus em todas as lutas que tu tiveres, em todos os obstáculos que tu vais ter que percorrer, glorifica a Deus. Para terminar, eu gostaria que nós pudéssemos ler 2 Timóteo 4, versículo 7 e versículo 8. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? E quando nós chegarmos ao céu,
juntamente com os 24 anciãos, nós podemos dizer: digno, digno és, nosso Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Glória a Deus. Para terminar, eu gostava de ler e deixar este capítulo, este versículo com vocês, de 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Nós precisamos de ser aprovados pelo Senhor Jesus. Há uma carreira a percorrer, pacientemente, mas esta deve ser livre de embaraços. Possamos concluir esta carreira como santos filhos de Deus e receber do nosso Pai o galardão reservado a cada um de nós. Amém? Eu gostava que nós pudéssemos orar. Fecha os teus olhos nesta noite, que tu possas meditar nesta palavra. Há uma carreira. Às vezes passamos a vida toda e a nossa vida é feita de uma correria aqui nesta terra. Tanta coisa para fazer, filhos, escola, trabalho, faculdade. A nossa vida é uma correria cheia de ruídos no caminho, cheio de distrações, cheio de obstáculos. Mas que tu possas sempre centrar-te em Jesus Cristo. Que a tua vida possa ser centralizada, que o teu foco de vida possa ser agradar e servir com retidão ao Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que te deu a vida. Há uma carreira a alcançar, há uma coroa a alcançar, uma coroa incorruptível. Nós alcançaremos a vida eterna em Cristo Jesus. Fecha os teus olhos, que durante este dia, durante esta noite, antes de ires dormir, tu possas fazer uma análise de toda a tua caminhada com Cristo. Se tens negligenciado a palavra do Senhor, o teu tempo de comunhão, o teu tempo de oração, é tempo de tu voltares-te verdadeiramente para o Pai, porque Ele corrige a quem ama. E Ele te quer corrigir, Ele me quer corrigir, porque Ele quer que nós possamos trilhar o caminho da verdade, o caminho onde há vida, o caminho onde há sustento, o caminho onde há alimento, o caminho onde há paz no meio das dificuldades. E só em Jesus nós podemos ter essa paz que excede todo o nosso entendimento. Só em Jesus nós temos a suficiência, porque Ele é suficiente para nós. Só em Jesus nós somos verdadeiramente completos. Só em Jesus nós somos verdadeiramente fortificados, porque Ele é a rocha que nós precisamos de estar. Por isso que tu e eu, antes de dormir, nós possamos realmente fazer uma análise e analisar que maratona nós temos feito na nossa vida. Será que temos corrido para alcançarmos o alvo que é Jesus Cristo? Ou será que temos corrido para alcançar uma coroa corruptível? Uma coroa que termina, uma coroa que acaba, uma coroa que desvanece, uma coroa que não é eterna. Gostava que nós pudéssemos pensar nisso. E é tão importante nós realmente alinharmos a nossa vida com Deus. Se estás afastado de Deus, se estás afastado da tua congregação, se estás afastado daqueles irmãos que têm batalhado contigo em oração, eu te convido a tu realmente te voltares para Deus e procurares ajuda espiritual, procurares voltar para uma igreja e ali poderes dar estes passos de fé, estes passos na caminhada cristã e poderes crescer em Cristo Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, nesta noite estamos em Tua presença, Pai. Que o nosso desejo seja poder Te conhecer mais e mais, com determinação no nosso coração. Que nós possamos prosseguir em direção ao objetivo final de nos tornarmos, Senhor, mais semelhantes a Jesus Cristo.
que nós possamos perseverar, Senhor, vigilantes, Pai, em oração, que sejamos atletas de Cristo, Pai, aprovados por Ti, para alcançarmos, Senhor, a coroa incorruptível, a coroa da vida eterna, que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Senhor, Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso refúgio, Senhor. A salvação não depende de nós, Senhor, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. Pai, que recebeu a coroa dos espinhos para nos dar a nós uma coroa incorruptível, como nós acabamos de ler em 1 Coríntios. Pai, possamos combater o bom combate até ao fim, sem negligenciar, Senhor, sem negligenciar a Tua palavra e sendo obedientes como Tu foste, Pai. Homens e mulheres perseverantes, homens e mulheres que suportam muitas vezes a dor, que suportam, Senhor, a perseguição, que suportam, Senhor, as difamações, mas nós sabemos, Senhor, que em Cristo nós somos mais que vencedores, Pai. E é isso que nos tem que manter firmes em Ti. Fortifica a nossa fé. Queremos olhar para Ti como o autor e consumador da nossa fé. E queremos, Senhor, não negligenciar, Pai, também a salvação. Não queremos negligenciar o Teu sacrifício vicário na cruz do Calvário por cada um de nós. Vai ao encontro de cada lar. Visita cada família, querido Jesus. Espírito Santo, ministra em cada coração, Pai, e habita. Traz luz, traz entendimento, Senhor. Pai, Tua palavra diz que Tu transportaste aqueles que são Teus filhos, Tu os transportaste do reino das trevas, Pai, para o reino do Filho do Teu amor. E nós somos Teus filhos, filhos amados, comprados não por um preço qualquer, mas comprados pelo sangue de Jesus. Por isso, nesta noite, querido Deus, Te entregamos as nossas vidas, Pai, e Te pedimos que o Teu amor e o Teu poder possa vir sobre cada um, sobre cada lar, sobre cada família e sobre a Tua igreja. Te entrego esta reunião, Te entrego cada família, Senhor, que possamos realmente, Pai, estarmos unidos em Ti, Pai, porque Tu és um Deus que se agrada de um povo que vive em união, que vive em unidade, Pai, unidos como o corpo de Cristo, Pai, a Cristo Jesus, a cabeça da Igreja. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai, e queremos, Senhor, realmente correr esta corrida que Tu propuseste a cada um, Senhor. Uns mais lentos, uns mais rápidos, Senhor, mas que nós possamos chegar até à meta final, sabendo que Tu és o alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, Te entrego este culto, Te entrego as nossas vidas, Senhor, cada família e as nossas casas, Pai, que Tu possas continuar a tomar conta de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Realmente nós possamos guardar a nossa fé até ao fim. Daqui de casa, recebe um grande beijinho, um grande abraço, que possas também entender o quanto a caminhada às vezes não é fácil. Não é fácil nem para nós, nem para Ti, mas que nós possamos trilhar sabendo que Jesus está connosco. Amém? Que Deus Te abençoe. Contamos contigo domingo às 10 da manhã na nossa casa e para podermos louvar e adorar o nosso Deus. Um grande beijinho, que Deus Te abençoe. Tchau!